E a guerra política no Corinthians continua, mano. Romeu Tuma Júnior é afastado da presidência do Conselho Deliberativo do clube. E também Corinthians obtém grande vitória em cima da PixBet, antiga patrocinadora do clube. Fica aqui no Corinthians Informa, vamos ver essas duas notícias agora. Então vamos para a matéria. Corinthians obtém vitória sobre patrocinadora, ex-patrocinadora, e segue com plano de dívidas, tá? Que é a RCE, que foi homologada no dia de ontem, né? Ela foi aceita no dia de ontem. E aí o que acontece? A PixBet está inserida nisso. O que alega a PixBet, né? A empresa que entrou na justiça contra o Corinthians, que é a Pixstar, que é dona da PixBet. Ela alega que o Corinthians não é SAF. Então o Corinthians não tem direito à RCE. Só que tá errado, gente. Com a lei da SAF lá e os clubes se tornando, né, a SAF, o que acontece? Você tinha esse direito de fazer a RCE, de você pagar as dívidas com um certo período. Só que isso não servia só para quem é SAF, serve para qualquer clube pode fazer isso, tá? E o Corinthians aproveitou da lei e entrou na RCE, tá bom? A gente até colocou a notícia ontem aqui. E ela alega que o Corinthians não pode, mano, tá na RCE. E por isso que ela entrou com a ação contra o clube. A Pixstar, mantenedora da PixBet, casa de apostas que patrocinou o clube alvinegro em 2023, argumentou que o Corinthians não se tornou uma SAF. É isso, gente. Eles alegam que o Corinthians não pode usar esse mecanismo de pagamento de dívidas, tá? Mas eles estão errados. A RCE formar uma fila de credores. A RCE forma uma fila de credores, que inclui empresários, fornecedores, jogadores e empresas. O clube alvinegro pretende pagar 367 milhões ao longo de uma década, tá? 4% das receitas anuais serão colocadas na RCE. Pode ser colocadas mensalmente ou anuais, tá? O que a PixBet quer? O Corinthians tem uma conta do Corinthians que está bloqueada, tá? Essa conta tem 19 milhões de reais retidos na justiça. A PixBet alega que o Corinthians não tem direito à RCE e pede para a justiça liberar essa conta, o valor da conta para ela, para pagar o saldo que ela tem com o Corinthians. Só que a PixBet perdeu, tá? Ela não vai conseguir mais fazer isso. E ela está na RCE. Com o passar dos dias, provavelmente essa conta do Corinthians, que tem 19 milhões de reais, vai ser liberada de volta para o clube. Então esse dinheiro entra para os cofres do clube. Até porque a RCE impede, né, os bloqueios das contas do Corinthians. O projeto impede que a justiça bloqueie verbas do Corinthians, suspendendo execuções individuais, e organiza os pagamentos para que todos sejam recompensados. Entretanto, diversos credores são contra a medida devido à demora no recebimento. É lógico, mano. O cara quer receber de uma vez, vai receber em 10 anos. Eu já expliquei ontem no vídeo sobre a RCE como que é feito os pagamentos, tá? Tem um vídeo aqui no canal. O agravo não pode ser votado novamente, entretanto é possível que acontecerem novos pedidos. A diretoria do Timão emitiu um comunicado exaltando a vitória no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então é isso, gente. A RCE quer bloquear, a PixBet quer bloquear a RCE do Corinthians, porque ela entende que o Corinthians não é SAF. Ela quer o dinheiro que tem numa conta que a justiça já tinha bloqueado, que é uma conta que tem 19 milhões. Ela quer que a justiça desbloqueie, o dinheiro caia no bolso da PixBet, mas só que isso não vai acontecer. Por enquanto, a RCE do Corinthians está em pé e o Corinthians vai continuar pagando os seus fornecedores, ou para quem deve que está dentro da RCE, nessa década. Então vai ter uma década aí que o Corinthians vai poder pagar os seus credores, tá bom? Outra notícia que veio aí para meio que abalar a política corintiana é essa notícia aí, ó. Romeu Tuma Júnior é afastado preventivamente da presidência do Conselho do Corinthians. Comissão de Ética toma decisão liminar atendendo a pedido de conselheiro e do presidente do clube, Augusto Melo. Tuma trata caso como aberração. Para quem não lembra, o rolo que é a política do Corinthians, o Tuma alegou várias situações lá dentro do clube, situações que nem nós, torcedores, sabemos todas essas situações, e ele alega que, principalmente no caso Vai de Bet, o Augusto Melo e não deu a atenção necessária pro caso, tá? Então ele foi negligente no caso. E aí, sendo negligente, foi votado para ter o impeachment do Augusto Melo. Só que essas duas primeiras votações, cujo nosso canal estava lá acompanhando, não teve votação.
Eles foram cancelados, tá? E aí estão para marcar uma terceira votação. O que acontece? O que falam aí é que o Romeu Tuma incentiva, né, as pessoas contra o Augusto Melo. Então ele quer fazer a derrubada do Augusto Melo, isso na política corintiana, tá? Então, cara, se isso vai dar certo, você tirando o Romeu Tuma Júnior ou não, eu não sei, gente, porque nenhum corintiano sabe. Porque a gente não tem documentação, a gente não tem nada, mano. Fica a palavra de um, que é do Romeu Tuma Júnior, alegando que o Augusto tem errado constantemente na presidência do Corinthians, e fica a opinião do Augusto, a fala do Augusto, falando que o Romeu Tuma tá lá só para prejudicar ele pessoalmente, né, como presidente do Corinthians. O que eu falo para vocês e o que pode pesar contra o Romeu Tuma Júnior é o seguinte, que esses caras estavam lá quando a renovação e transparência estava lá. Por que eles não fizeram nada? É uma pergunta que é o calcanhar de Aquiles dos caras. É a criptonita do Conselho do Corinthians, dos conselheiros do Corinthians. Por que eles não fizeram nada quando o André Sanches, quando o Duílio, quando o pessoal da renovação e transparência estava lá? Por quê? Então é uma pergunta que eles não conseguem responder, tá? Um alega que, mas ninguém fez o pedido, não sei o que, então eles não fizeram nada. Eles fingiram que nada estava acontecendo. E uma das maiores aberrações que eu me lembro, assim, na renovação e transparência, que eles não fizeram nada, foi o caso da Talsa. Uma empresa, que não era uma empresa, né, velho? Era um fundo de quintal, que prometeram mundos e fundos pro Corinthians. Eles colocaram que iam pagar partes do contrato do Paulinho e não fizeram nada. Isso é uma aberração, tá? Até hoje, o Romeu Tuma, ninguém consegue explicar o porquê o Duílio também não foi, né, impeachmentado do Corinthians. Por quê? Então isso pesa contra o Romeu Tuma Júnior e contra os conselheiros do Corinthians. Agora, se eles têm provas contra o Augusto Melo, cara, a gente não tem o que fazer. Porque, igual eu falo pra vocês, o torcedor corintiano não sabe nem de 1% do que acontece lá dentro do Corinthians, tá? Se tem coisa errada, não é porque é o Augusto Melo, qualquer presidente do Corinthians não deva ficar no cargo. Essa é a real. A gente precisa de pessoas honestas lá dentro do Corinthians, entendeu? Então vamos ler só o que o Romeu Tuma colocou aqui. Ó, a crise política vivida pelo Corinthians ganha um novo capítulo. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube, foi afastado preventivamente do cargo, tá? É uma liminar, tá, gente? A decisão foi tomada na noite da última quarta-feira pela Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians, após denúncias apresentadas pelo presidente do clube, Augusto Melo, e pelo conselheiro Roberto William Miguel, conhecido como Libanês. Vale frisar que esta é uma decisão liminar. O mérito do caso ainda será julgado pela Comissão de Ética. Ao longo do processo, Tuma poderá apresentar nova defesa com testemunhas e documentos. A decisão final do órgão ainda precisará ser referendada pelo plenário do Conselho Deliberativo, tá? Aqui tem a fala do Romeu Tuma Júnior para o GE. Não fui informado, acho uma aberração isso ser julgado sem eu estar presente na reunião, porque pedi para ser notificado, até para alegar suspeição de membros da comissão. Não quero comentar antes de ter acesso a essa decisão. Abismado, eu vou procurar saber detalhes dos fatos, tá? A tendência é que Tuma ingresse com uma ação na justiça comum para tentar retornar ao cargo. Eleito no início de 24, ele tem mandato de 3 anos como presidente do Conselho Deliberativo do clube. Então vamos lá, gente. Vocês viram as notícias aí, uma da PixBet, que a PixBet alega que o Corinthians não é SAF, não pode ter a RCE, e pediu, pelo menos, o desbloqueio de uma conta que está na justiça aí com 19 milhões que pertencem ao Corinthians. Mas o Corinthians ganhou na justiça, a PixBet não vai ter direito a pegar essa grana. A PixBet está inserida na RCE e vai receber, quer dizer, como todos os fornecedores, como todos os credores dentro da RCE. Outra notícia aí é sobre a política do Corinthians, que ferve, né? Quando você pensa que não tem mais assunto do Corinthians, vem a política corintiana de novo. Agora o afastamento do Romeu Tuma Júnior. Esse afastamento já era desenhado alguns meses atrás, tá? Desde quando o Augusto e outro conselheiro aí pediram a cabeça do Romeu, tava meio que desenhado que ia acabar saindo. Se o Romeu Tuma Júnior tem razão ou não tem, gente, a gente não tem como provar.
porque o Romeu alega várias situações em cima do Augusto Melo, e o Augusto Melo alega que está sendo prejudicado, perseguido pelo Romeu Tuma Júnior. É uma questão, igual volto a falar, política, né? E a gente não sabe nem 1% do que acontece dentro do Parque São Jorge. A gente não sabe, tá? Eu gostaria de saber como que funciona lá a política corintiana, mas ninguém sabe, gente. É uma incógnita para todo mundo. O que eu espero é que as coisas, politicamente, as situações do Corinthians amenizem. Que se o Augusto tá errado, que saia. Agora, se ele tá certo, tem que ficar. Mas é igual eu falei, a gente não sabe de nada que acontece lá dentro. Não dá para tomar partido, tá? Não tem como. Não tem como. O que eu posso falar para vocês é que, assim, o que pesa contra Romeu Tuma Júnior e os, né, mais centenas de conselheiros lá do Corinthians, a inoperância, né, dos caras, ou negligência deles também, quando a Renovação e Transparência estava no poder. Ninguém falava nada. Ninguém falava nada. E outra, mano, o que pesa muito é em relação ao Duílio. A gente sabe dos erros que o Duílio fez na gestão dele como presidente do Corinthians. Mas a pior é da Taulsa. Por que não pediram a cabeça do Duílio quando a Taulsa deu aquele rolo todo da Taulsa no Corinthians? Né? Por que não pediram? Agora, isso pesa contra os caras. É igual eu falei, não dá pra gente tomar partido de um ou de outro. Mas o que dá pra gente constatar é o seguinte, que com o Augusto Melo eles tentam fazer tudo. Contra a Renovação e Transparência eles não faziam nada. E isso pesa muito contra eles. Eu não tô falando só contra o Romeu não, tá? O Romeu é um dos conselheiros, tem vários lá. Vários que não fizeram nada. Até hoje eu não entendo o porquê também não pediram a cabeça do William Monteiro Alves. Não entendo, gente. Não entendo. Porque o que aconteceu nas últimas gestões também do Corinthians foi vergonhoso, né? Foi vergonhoso. E aí os caras, com o Augusto, todo mundo tenta tirar uma casca, né? É igual eu falo, se o Augusto estiver errado, tem que vazar do Corinthians. Mas se ele tiver e provar que ele tá certo, tem que continuar, não tem o que a gente fazer. Galera, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!